Bom dia a todos. Eu cumprimento aí todos os componentes na mesa, aí na pessoa do meu amigo Carlos Eduardo. Parabéns aí pela iniciativa de trazer o evento para cá. Queria dar os parabéns para o André. Eu falo assim, com maior franqueza, tem vários momentos ali que quem lida com isso todo dia, estava sentado do lado do Valera, a gente sente a emoção de verdade, porque aquilo é uma briga nossa, é algo que a gente está envolvido desde o começo, desde a concepção do projeto, e você vê aquilo transcrito em imagens, colocado de uma maneira que qualquer pessoa pode ter uma dimensão das consequências dessa Lei 12.651, que, vocês me desculpem, eu me recuso a chamar isso daí de Código Florestal. Isso daí é uma aberração feita para alterar o Código Florestal existente, não tem a menor sistematização como código. E a gente via tudo aquilo que nós temos defendido nas nossas ações, nas nossas palestras, nos nossos cursos com os colegas, numa linguagem palatável, de uma maneira que qualquer pessoa pode sentir as consequências daquela legislação, que é extremamente assistemática, confusa, e que mesmo a maioria dos operadores do direito, eu falo isso no nosso convívio diário, não consegue ter a dimensão fática do que aquela legislação vai trazer. Falando um pouquinho aqui da nossa atuação, e aproveitando o momento para fazer até um manifesto, mais um, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em relação a essa Lei 12.651, é importante a gente falar que Minas foi o pioneiro, o Ministério Público de Minas foi o primeiro a ajuizar ações nas comarcas, questionando a constitucionalidade incidentalmente, pedindo a recomposição integral dos 20% de reserva, dos 30, 50, 100 metros de área de preservação permanente. A gente participou da comissão que ajudou a elaborar as minutas das ADIs que foram submetidas ao Supremo. Isso é um motivo de orgulho pessoal e institucional muito grande para a gente, porque a gente consegue sentir que a gente está colaborando para ser um instrumento de modificação social. O Ministério Público, como o Carlos Eduardo colocou muito bem, enquanto verdadeiro agente político, enquanto verdadeiro servidor da sociedade, na acepção da palavra, não pode se conformar em ser carimbador, não pode se conformar em ser arquivador de inquérito civil, não pode se acostumar a propor ação civil pública e fazer um direito pobre, de leitura rasa de lei, sem fazer uma interpretação constitucional. E me dá orgulho de estar nessa instituição, nesse Estado, em que a nossa Procuradoria-Geral, o Ministério Público de Minas, enquanto instituição, abraçou essa leitura constitucional da Lei 12.651 e está questionando todas as inconstitucionalidades da perda dessas funções ecossistêmicas. E é muito importante para a gente poder estar trabalhando com as instituições científicas, com as organizações de sociedade civil, porque eles deram o substrato da nossa ação. Hoje, para a gente poder sustentar uma inconstitucionalidade, falar que 1% de reserva legal é inconstitucional, a gente precisa demonstrar que 1% não é suficiente para a restauração de processos ecológicos essenciais, que 1% compromete a integridade dos atributos que justificam sua proteção. São esses os termos que estão na Constituição. E, para fazer isso, eu preciso comprovar com dados científicos, eu preciso comprovar com estudos, eu preciso comprovar com esse material que a sociedade civil e a comunidade científica produziram. Mais do que nunca, o MP tem que estar junto com a sociedade e incorporar ciência, porque o Código Florestal verdadeiro, ele não é um instrumento elaborado exclusivamente por operadores de direito, e o documentário mostra isso muito bem. Mostra que, na verdade, ele tem todo um conteúdo científico que foi incorporado pela legislação. E cabe a nós buscar essa parceria, buscar esses dados para sustentar as nossas ações. Como o Valera colocou muito bem aqui, nós temos centenas, deve ter já chegando aí na casa dos milhares de ações, em que, incidentalmente, a gente questiona ou a dispensa da constituição da reserva legal em 20%, ou as consolidações em áreas de preservação permanente. E a gente rebate, eu acho que
grande mérito aí do seu documentário é mostrar o quanto que é falacioso o argumento de que o novo Código Florestal foi trazido para ajudar o pequeno produtor rural. Não existe menor consideração quanto à condição socioeconômica de cada propriedade. Pegou uma unidade de medida tributária, o módulo fiscal, que é relativa, né, também. Varia de município para município, não leva em conta nem as condições ecológicas da propriedade, nem as condições sociais. Se o módulo fiscal está efetivamente ocupado por agricultura familiar, ou se ele é de 1 milhão de complexos agroindustriais que servem o mesmo dono para uma atividade de latifúndio para exportação. Não tem essa menor consideração. O pequeno produtor foi usado como refém para emplacar no Congresso Nacional uma legislação que não leva em conta a condição socioeconômica. Vou aproveitar aqui, André, fazer com você uma brincadeira. Eu costumo fazer bastante nas palestras que a gente faz com os colegas. O Mário já participa, já viu ela. Eu vou te ler uma frase aqui, você que teve bastante contato com Cátia Abreu, provavelmente com Aldo Rebelo, Paulo Pial, Heinz. Você vai me dizer de quem que é essa frase, ou se ela soa familiar. Os produtores desse país vivem na incerteza do dia de amanhã. Não sabem com que elementos contém, nem até onde ser-lhes restringido o direito de uma propriedade de que dimana a riqueza única do Brasil. Consideram-se desprotegidos do poder público e precisam, antes de tudo, uma lei em que vivam para voltar à segurança e ao ânimo indispensável a quem trabalha. Soa familiar? Eu acho que é da Cátia essa, não? Não parece? Uma frase das muitas que a Cátia falou no palanque, que o Aldo falou, que estão lá no relatório dele. Na verdade, essa frase é do senador Paulino José Soares de Souza, numa reunião do Conselho de Estado em 27 de agosto de 1885, para fundamentar a manutenção da escravidão no Brasil. Os mesmos argumentos de que os produtores não têm como cumprir obrigações e que que o cumprimento das medidas legais inviabilizam atividades que são usados hoje para diminuir a proteção ambiental, eram usados em 1885 para defender a escravidão. Nós passamos e os argumentos continuam os mesmos. Então, assim como hoje em dia a sociedade olha com aversão à manutenção da escravidão, e que ainda existe faticamente no Brasil, nós temos que olhar com o mesmo olhar, com a mesma aversão à redução da proteção ambiental no Brasil. Nessas horas eu lembro, tem uma frase que eu gosto muito do Abraham Lincoln, que é o presidente mais famoso da história americana, que fala que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Então, não cabe a gente flexibilizar com princípios que são indispensáveis para garantir a sustentabilidade das próximas gerações. E aí eu queria terminar também com uma frase de outra figura histórica famosa, que é do Gandhi, que dizia que a natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Obrigado a todos. Muito bem. Bom, eu que agradeço, né, por estar aqui e aceito os parabéns de vocês, e queria lembrar que é uma obra coletiva, né, não fui sozinho, são várias instituições, várias pessoas, a pesquisa foi muito abrangente e teve bastante diferentes frentes de pesquisa, uma pesquisa segmentada. Eu queria começar comentando as colocações finais do Antônio Sérgio, sobre essa questão da anistia, né? De que quem vai lá e cadastra no CAR, se você não tem reserva legal, se a reserva legal é 0, e você provar que isso foi feito até 22 de julho de 2008, você não precisa recompor. É muito importante olhar para essa alteração na lei, pensando que não somente você está dando um péssimo exemplo, né, como o filme fala, um péssimo exemplo para a sociedade, falando, ó, desmatar vale a pena, você está cometendo uma injustiça com aqueles que preservaram a reserva legal, você está ensinando as pessoas que elas devem sim desmatar, mas
sobretudo, eu acredito que gera uma incerteza jurídica futura muito grande a partir do ponto de vista que você pode continuar desmatando e, no futuro, muito provavelmente, parlamentares ligados aos prognósticos provavelmente irão fazer um bom lobby e vão anistiar de novo. Então, não sei, em 2026, lá para frente, a gente tem uma nova anistia, né? E isso é péssimo para a imagem do Brasil, para a instituição. Eu acho inacreditável que essa anistia não tenha sido vetada pela Dilma. Inclusive, ela afirmou que iria vetar. A gente tem várias sonoras, entrevistas dela para jornais grandes falando que iria vetar e ela não vetou. Né? Então, eu sinto que, particularmente, eu acho que é o pior essa anistia, porque tem essa questão didática importante né, e apesar de toda a mobilização. E tem essa coisa, essa previsão assustadora de que também esses ruralistas, essa forma de pensar, ela vai se perpetuar por muitos e muitos anos. Eles pensam isso, eles acreditam isso. O Blairo Maggi falou isso para mim, o Moreira Mendes falou para mim, olhando no meu olho, eu tenho certeza que no futuro seus filhos, lógico que o meu filho não, mas os seus filhos vão ter que mudar a lei de novo. Como quem diz, dane-se se vai ter que restaurar, se não vai ter que restaurar. Dane-se que a lei está falando que tem que ter reserva legal para quem desmatar depois de 2008. A gente vai conseguir mudar isso lá para frente. Então, isso é muito triste. Eu acho e mostra que a sociedade, que ali estão pessoas que não estão interessadas na sociedade. Eles têm outros interesses por trás que não é o interesse da sociedade. A Maria Dalcio falou da questão da água aqui de vocês. Poxa, vocês estão bebendo água podre. Né? Esses elementos químicos, esses agrotóxicos, esses minerais, eles não são tratáveis. A água pode chegar na casa de vocês transparente, mas a água é podre e a água ela faz mal. Eu tenho nenê pequeno, eu dou banho no meu nenê, eu sempre estou pensando nisso, que quem tem criança pensa muito nisso. Pô, eu estou dando banho no meu nenê com água podre, com água contaminada, que está trazendo prejuízo à saúde das nossas crianças. Isso é muito sério e está aqui, está na nossa mão, está todo no nosso dia a dia. Então, cabe a nós realmente tomar as atitudes, né, suportar essas ações, defender, participar de audiência pública, cobrar do Supremo Tribunal, espalhar a campanha, criar suas próprias campanhas, escrever os seus artigos, conversar com seus amigos, porque é uma responsabilidade de todos nós. E não adianta achar também que é uma coisa do futuro, nossas crianças vão resolver esse problema. Não, é agora, o problema é agora. Né? Belo Horizonte vai ficar sem água esse ano, as torneiras vão secar, certamente, em São Paulo, no Rio. Né? No ano passado, nessa mesma época, os reservatórios estavam bem mais cheios. Então, a gente está entrando agora no período de seca numa situação com os reservatórios bem menos água. E não falta reservatório, né, gente? Porque até vim conversando com um taxista aqui no caminho, perguntando, qual que você acha que é o problema? Não, acho que tem que fazer mais reservatório, né? Poxa, se você tem 70% do reservatório que está vazio, tem reservatório, está sobrando reservatório, o que falta é água. E de onde que a água vem? A água vem do cano? A água vem a água vem da nascente, a água vem do rio. Então, é isso que a gente tem que transmitir, tem que passar adiante. Essa coisa do filme ser uma obra coletiva, eu acho que está sendo transmitido dessa forma do financiamento coletivo na internet. Eu espero que a ideia era fazer uma campanha que justamente mostrasse o interesse da sociedade no assunto e que inspirasse outras iniciativas da mesma forma, porque quando a gente começou, a gente não tinha nenhum real, né? A gente tinha uma ideia, uma iniciativa. E quando você coloca à disposição das pessoas na internet, a internet é um ótimo veículo para isso, as pessoas vão lá, doam R$20 para assistir ao filme, ou se propõem a fazer um cine-debate na sua escola, na sua comunidade, ou como esse cine-debate que a gente está fazendo agora. Isso já mostra que é de interesse da sociedade, independente da lei, independente do que o Renzi acha. Né? E se o Renzi acha que o homossexual tem que morrer, índio bom é índio morto, e que a gente tem que mesmo ter arma e usar agrotóxico, que dane-se o câncer, não significa, né, que a opinião dele é mais importante do que a nossa opinião, do que a opinião das pessoas que estão aqui nesse auditório, que estão nas suas casas. Então, eu acho que é muito importante levantar essa bandeira e mostrar que a opinião da população e que as ações possíveis são
tão importantes ou mais importantes do que as opiniões e as ações desses parlamentares que lá estão em Brasília defendendo interesses corporativos, interesses de empresas de veneno, de fertilizantes, a bancada da bala também, né? O Renzi que também é dessa bandeira. Então, eu queria terminar, encerrar a minha fala aqui, levantando essa ideia, tentando inspirar um pouco vocês e essa iniciativa. O filme está aí à disposição. Qualquer um que quiser fazer esse debate é só entrar no site, né, agua.catarse.ml, aí você entra em qualquer projeto, tem um texto explicando, tem um link que vai direto para um formulário online, você se compromete em tirar a foto, dizer quantas pessoas foram, não piratear o filme, até porque a gente tem que estar cumprindo uma janela de televisão também. E isso até evitar, antes que alguém me pergunte, que eu sei que é uma pergunta constante, por que vocês não colocam o filme direto na internet? Isso é uma experiência que a gente já fez no Belo Monte Anúncio de uma Guerra, e acontece que a maioria das pessoas acabam não assistindo o filme até o final, mais de 90% não assistem o filme até o final, e também você acaba dialogando só com as pessoas do movimento ambientalista. Não atinge aquele público que, teoricamente, seria mais importante para a gente atingir. Então, a gente não vai queimar essa coisa agora para poder justamente acessar a televisão. Já tem alguns acordos em vista, a televisão, o cinema, o iTunes também. E tentar abrir esse diálogo, né? Eu acho que todo mundo é muito louco, é que nem futebol, que nem política, as pessoas têm eu vejo que hoje existem verdades prontas, as pessoas elas estão muito cheias de certezas, né? Porque é PT, porque é PSDB, porque é preto, porque é branco, porque... Não, gente, não é, porque é ruralista, porque é ambientalista. Chega, já deu, né? Eu tô cansado de olhar meu Facebook e ver pessoas que eram amigos, porque um gosta da Dilma, outro gosta do Aécio, às vezes não se falam mais, né? Isso eu acho que já chegou ao ponto. E essa crise hídrica é o grande momento de conversar, independente de ser amarelo ou vermelho, independente do partido, independente de se é agricultor, se não é, se é ruralista, se é ambientalista, e ver o que de fato precisamos fazer para poder resolver o problema. De onde que vem a água? Não só a questão da restauração florestal, mas como que essa água é utilizada? Tem essa coisa dos minerodutos aqui, que é uma questão importantíssima, porque consome muita água, acaba prejudicando a qualidade da água. E por que você tem uma grande propriedade, degradar as 1000 nascentes que você tem na sua propriedade para buscar água de outro lugar? E sendo que essa água do reservatório que deveria abastecer a população. E quantos por cento dessa água é de fato de uso da população? Qual que é a qualidade dessa água? Então, são questões, na verdade, que são muito simples. Não tem nada novo, né? É coisa muito antiga. A gente tem que analisar a história, olhar para a história das propriedades rurais, né? E quais são os problemas? Esses problemas de abastecimento público de água não são novos, também já ocorreram em outros lugares. E queria, mais uma vez, parabenizar, agradecer ao trabalho de vocês. Vocês estão defendendo o interesse da sociedade, estão defendendo a minha água, a água do meu filho, né? E eu só trabalho, eu não ganho dinheiro com cinema socioambiental, eu só faço o que eu faço, só trabalho, só vou atrás, justamente por essa vontade de ter um ambiente equilibrado para o meu filho, de poder levar ele no Rio Xingu um dia e ver um rio bonito, um rio azul, cheio de peixe, sabe? E eu sinto muito também pela questão econômica do Brasil, que não está boa, não está mole, não está fácil viver no Brasil hoje, tem inflação e tal. E o que a gente viu no governo Dilma, principalmente relacionado ao meio ambiente, e relacionado a tudo, grandes empreendimentos a fundo perdido que não contabilizam os impactos socioambientais. A Dilma publicou isso no Twitter dela, que a água é grátis, né? Que a água você não paga pela água, né? A água, por isso que tem que fazer hidrelétrica, ou achar que não tem impacto socioambiental, que vender que a hidrelétrica é uma fonte limpa, né? Não somos contra hidrelétrica, não somos contra a mineração. Tudo isso é importante. Não somos contra a plantação de eucalipto. Tudo isso é importante, né, para a sociedade. Você tem usos importantes, mas tem que ser regulamentado e tem que ser analisado sempre quando você vai ter um empreendimento desse, e os custos socioambientais, né? E esses custos socioambientais, o desmatamento na vegetação ripária, a importância dos serviços difusos ambientais, serviços ambientais que são bens difusos da sociedade, portanto, de difícil mensuração, é difícil você dizer o quanto da qualidade de água, quanto da qualidade do ar que isso vai ser. Esses serviços têm sido subdimensionados, demais, muito subdimensionados. E numa crise como essa é uma grande oportunidade de dimensionar, de fato, de ver de fato o que são esses bens difusos, né? E
e de quem é? A quem beneficia isso, né? Então, é uma grande oportunidade agora. Eu espero que essa oportunidade não passe em vão, né? Você vai tirar água do aquífero, mesmo porque os aquíferos também são abastecidos pelas florestas. Não adianta você achar, não, mas vamos... Né, o pessoal, muita gente tem dado esse argumento para a gente. Fala, não, mas dane-se a floresta porque a gente tira água do aquífero. Mas o aquífero precisa ser reabastecido também. Não só essa questão da proteção das barreiras físicas, né, que a floresta exerce localmente, protegendo a água, preservando a água, mas também a questão das chuvas, dos rios voadores, né, que o Antônio Nobre fala. Então, como a Amazônia como uma bomba biótica que traz a umidade do oceano para poder chover nas nossas lavouras, aqui em Minas Gerais, aqui em todo o Sudeste. Então, tudo isso é importante de ser analisado. Eu fico muito agradecido com o convite, a oportunidade de passar o filme, de levar essa campanha para vocês. Muito obrigado a todos. Eu espero realmente que esse debate se prolongue nas casas, nas escolas, nas instituições. Né? É uma grande oportunidade. E sem radicalismo, sem ecochato, sem, né? não é essa a história. Agora é a hora de diálogo, é a hora de resolver o problema. Obrigado. Antônio Sérgio, se você me permite só fazer um parênteses, até aproveitando, era uma coisa importante que eu tinha anotado aqui, passou batido, foi bom você ter lembrado. A questão da prorrogação das consolidações, da anistia, faz parte de todas as ações, a gente levanta isso. O problema é o próprio Instituto. Se for permitido a uma determinada legislatura, a uma determinada composição do Congresso, retroagir em proteção de direitos fundamentais, o que impede que a seguinte retroaja ainda mais? E isso daí não precisa nem ter exercício de futurologia ou conversa de bastidores. Isso aconteceu efetivamente aqui em Minas Gerais. O embrião da consolidação foi criado aqui pela Lei Nossa 14.309 de 2002, que já permitia consolidações de intervenções em APP desde que fossem anteriores a 2002. Uma coisa parecida foi legislada também em Santa Catarina. Como não aconteceu nada em âmbito das ADINs estaduais, como isso não foi repelido a tempo e modo como deveria ter sido, estimulou a se reproduzir esse modelo desastroso em âmbito federal. Então, a hora de agir, de traçar a linha agora. Se o Instituto da Consolidação for considerado constitucional, qualquer argumento nosso vai ser inválido para as novas consolidações. E não é nem questão de dar exemplo ou não dar exemplo, é questão que, de repente, não vai ter mais área protegida. Hoje é 15%, amanhã, com a consolidação, vão ser 10%, vão ser 8%. Para onde que a gente vai desse jeito? Depois que a vaca vai para o brejo, é difícil de puxar ela, né? Exato. Não pode deixar ir para o brejo. E que nem no noroeste do estado de São Paulo, que você tem menos de 3% da vegetação nativa, você tem que investir muita grana para poder fazer um processo de restauração. Enquanto na Amazônia, se você largar, realmente a floresta ela toma conta de volta. Então, a gente está correndo contra o tempo. Não só por isso, pela questão da água, pela questão da saúde pública, mas justamente por essa questão econômica. Quanto antes a gente conseguir reparar isso, quanto antes começar os projetos de restauração florestal, melhor. E até, eu não falei aqui, mas eu queria até lembrar que no dia 30 de janeiro a gente realizamos um encontro de prefeituras do Cantareira, lá em Bragança Paulista. Foram 11 prefeitos e assinamos lá uma carta dos prefeitos se comprometendo em restaurar as suas áreas, as nascentes, apoiar projetos de restauração florestal dos agricultores nos seus municípios, independente da legislação federal. Então, para o sistema Cantareira, eu acho que o filme e a discussão já fez a diferença, está fazendo a diferença, e é lógico, a crise, que se não fosse a crise, não teria isso. Mas para você ver que interessante, se os prefeitos e os secretários de meio ambiente municipais já têm esse entendimento, estão começando a ter esse entendimento devido à crise, por que não no Brasil inteiro? Pô, vai ter que faltar água no Brasil inteiro para poder começar a restaurar? Não é possível que não possa ter uma inteligência maior, né, que não possa ter um entendimento maior do problema, da situação, e tomar as decisões políticas necessárias e jurídicas necessárias para resolver o problema.